No dia 27 de setembro deste ano, 4 homens invadiram uma padaria em Paulínia e renderam funcionários, clientes e o dono do estabelecimento. Eles abriram o caixa eletrônico com um pé de cabra e colocaram os explosivos dentro. Toda a ação durou menos de 5 minutos. O caixa ficou totalmente destruído e com tinta rosa do dispositivo de segurança. Na época, o dono da padaria, que não quis se identificar, já havia anunciado que não queria mais o equipamento. Só isso que o banco a gente vai resolver isso aí, né? Não tem como decidir agora o que vai ser feito. Ele vai ficar sem. E o bairro vai ficar sem também, né? Que o bairro é beneficiado por isso, né? Então acaba ficando sem, né? Porque por causa desses acidentes que está acontecendo em toda a região. Os donos dos estabelecimentos ficam não só com receio de colocar em risco o próprio estabelecimento, a integridade do estabelecimento, a integridade material do estabelecimento, mas também a integridade dos seus clientes. Então, eventualmente, os próprios clientes podem se afugentar e não mais procurar determinados estabelecimentos por conta desse receio. A Polícia Civil tem investigado os casos. As imagens das câmeras de circuito interno têm ajudado na identificação dos bandidos. Já temos trabalhos aqui realizados que culminaram com prisões, com flagrantes, mas efetivamente existem aí diversas quadrilhas que têm atuado, né? E nós estamos trabalhando aí, tentando no menor espaço de tempo identificar a todos para que nós possamos tirá-los de circulação. Os criminosos têm sido cada vez mais audaciosos. Eles agem a qualquer hora do dia e em todos os tipos de estabelecimentos, desde postos de combustíveis até mesmo dentro de empresas. Eu acho que a lei tem que ser mais severa um pouco, né? Mas só que infelizmente está complicado, né? A marginalidade cada vez está aumentando, cada minuto que se passe, né? E nós que trabalhamos, infelizmente, nós sofremos a consequência. A Receita Federal divulgou hoje que apreendeu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no último sábado, cocaína dentro das bases de 2 cilindros de metal usados na preparação de massas. A encomenda, com peso total de 10 quilos 750 gramas, foi despachada por uma mulher que declarou como endereço a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A droga tinha como destino o Paquistão. A Receita Federal também divulgou nesta segunda-feira a apreensão de cocaína no dia 2 deste mês, escondida nas paredes de uma caixa de presente. O entorpecente seguiria para a África do Sul. O peso total da encomenda declarada como prendedor de cabelo é de 1,5 kg. Mais uma vez, uma mulher despachou o material, mas o endereço de origem foi a cidade de São Paulo. E a Polícia Civil de Rio Claro apreendeu hoje à tarde em uma casa no bairro Jardim das Paineiras quase 7 quilos de maconha, 1 quilo de crack e embalagens vazias utilizadas para o armazenamento e venda de cocaína. O dono da residência não foi encontrado, mas já foi identificado pela polícia. A linha verde do transporte coletivo de Campinas teve as operações prejudicadas nesta manhã e voltou a operar normalmente hoje à tarde, depois de um acordo entre funcionários e a empresa VB. No início da manhã, os trabalhadores cruzaram os braços em protesto à demissão de cobradores na semana passada. 170 mil pessoas foram prejudicadas. A garagem da empresa amanheceu assim, lotada de ônibus. Cerca de 250 carros que trafegam no setor 3 da cidade, que incluem bairros como Amarais, São Martim e Barão Geraldo, não circularam. Aproximadamente 800 funcionários se reuniram no pátio da empresa. Eles pedem a recontratação de cobradores que foram demitidos, depois de serem flagrados por agentes da INDEC, permitindo que passageiros descessem pela porta da frente dos ônibus, sem rodar a catraca. A INDEC, ela está atuando assim, ela segue o ônibus para no ponto, descarrega o passageiro e ele simplesmente chama o passageiro e pergunta por que foi que ele desceu na frente. Só que o cobrador está lá dentro, ele já rodou a catraca. Se realmente o passageiro desceu com sacola, mulher gestante não tem condição de passar uma roleta. Então o cobrador girou a roleta, o passageiro desce a porta dianteira. A INDEC não tem direito de estar atuando o cobrador na rua. A INDEC tem direito de estar atuando os carros. E ela cuida do trânsito de Campinas. Entre os manifestantes também estiveram cobradores que foram mandados embora.
Entrou um passageiro pela porta do meio e ele alega que eu não girei a catraca. Cheguei aqui e fui demitido por justa causa. Eles alegaram que eu recebi a tarifa em espécie e não girei a catraca e que o passageiro veio a descer pela frente lá no terminal Barão. E eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Nas regiões afetadas, os passageiros esperaram um bom tempo nos pontos. Eliane teve que dar um jeitinho para chegar no emprego. Estou pegando uma carona com meu filho para chegar, para voltar, nós não sabemos como nós vamos voltar, né? De acordo com a Transurc, aproximadamente 170 mil pessoas foram afetadas com a paralisação. A fiscalização da INDEC, né, que é um órgão cujos funcionários têm fé pública, ou seja, o que eles atestam tem valor legal, pegaram vários cobradores, né, furtando dos caixas da empresa. Problema que não acontece apenas nesta empresa. E segundo o coordenador de comunicação da Transurc, esta ação prejudica a todos. O custo de uma tarifa em qualquer cidade é o resultado do valor, digamos assim, do custo total do sistema dividido pelo número de pagantes. Ou seja, se esse dinheiro está sendo desviado, se está havendo fraude na cobrança por parte de alguns cobradores, né, o que vai acontecer para o usuário de ônibus em Campinas? A tarifa vai ficar cada vez mais cara. 2 dos 3 cobradores demitidos tiveram a rescisão anulada. Eles ficarão suspensos por 30 dias e terão que pagar multa. A INDEC informou que cabe aos agentes a fiscalização dos cobradores e que, se os usuários tiverem dúvidas, podem ligar para os telefones 0800 014 0204 ou 3772 1517. E a seguir você acompanha as notícias do futebol.